cruz e o altruísmo é o tema da mensagem de hoje. Altruísta é a pessoa que pensa nos outros, não em si. É o contrário de egoísta. E a cruz nos ensina o altruísmo. Uma coisa que a igreja não pode esquecer é que há um chamado para ela. O Senhor chama os seus para segui-lo. Você nunca deve se esquecer de que o Senhor Jesus tem um chamado para você, o chamado de segui-lo, o chamado de ser um discípulo. Marcos 1,17 diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus chamou os discípulos: venha após mim. Quando ele viu Levi sentado na coleteria, ele falou assim para Levi: segue-me. E a Bíblia mostra que Levi se levantou e seguiu o Senhor. O Senhor chamou Saulo de Tarso, o Senhor chamou tantos outros, o Senhor chamou, séculos e séculos tem chamado, o Senhor está chamando hoje, porque o chamado é importante para todo o ser humano. Você e eu, é de extrema importância entender, ouvir, seguir o chamado que o Senhor tem para nós. Ser um discípulo de Cristo hoje, continuamente, neste mundo, é essencial para os propósitos de Deus. O ser humano fica perdido quando não está seguindo o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, João 8,12. Irmãos, o jovem que quer ter um propósito de vida, ele precisa seguir o Senhor. É o Senhor quem dá sentido para a nossa vida. Ser um discípulo é essencial. Eu não tenho dúvidas que quando o Senhor diz assim: Ale, segue-me, é um chamado para segui-lo pela senda do Calvário, pela cruz, pela vida de cruz. A maioria dos evangélicos não está entendendo isto. Eles querem comodismo e prazeres neste mundo, mas a vida de cruz é muito melhor. Eu gostaria que você pudesse experimentar a vida crucificada. Quando nós seguimos o Senhor pela via crucis, nós vamos ver que no fim Ele está nos chamando para segui-lo até o Pai. Até o Pai. Só isso basta para entendermos quão importante é sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter plena convicção que é um discípulo que está seguindo o Senhor hoje, cada dia, porque é desta maneira que chegaremos na casa do Pai. Atender ao chamado do Senhor para segui-lo é de fundamental importância. Veja o hábito que nesses nossos dias o inimigo tem colocado muitas coisas nos cultos, muito entretenimento, muita música, muito tempo para agradar a alma. Talvez, Marcos, para que fique coberto o verdadeiro propósito de Deus para a igreja. Deus chama a igreja para segui-lo, para buscar o noivo. A igreja tem que estar seguindo o noivo, o Cordeiro de Deus. É um chamado, e nesse chamado para seguir a Jesus, a cruz está presente. Jesus e cruz não se separam. A verdadeira vida cristã é a vida crucificada do discípulo que segue o Senhor Jesus. O verdadeiro cristão é um discípulo que está seguindo Jesus. Não se contente, não aceite nada menos que Cristo.
a ênfase não está em você ser batizado nas águas, ou ser membro de uma igreja evangélica. A ênfase bíblica está em você seguir o Senhor pela senda do Calvário. O Senhor, quando chama, é porque Ele quer nos salvar. E eu vejo o coração do Senhor, Ele quer salvar todos. Lucas 9, 23 diz assim: Ele dizia para todos, todos, todos. O chamado para a salvação é para todos, mas nem todos crerão. Por isso nem todos entrarão. Mas o coração de Jesus é para todos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz, siga-me, siga-me. Oh, que maravilhoso isso! Jesus está dizendo para você hoje: siga-me. Não há ninguém melhor, não há outro, é Ele, Jesus Cristo, e este crucificado. Eu creio que esse versículo de Lucas 9, 23 é de extrema importância para a igreja, para o cristão, para o discípulo. Esse versículo é muito claro, que só vamos ser um discípulo, só vamos seguir a Cristo se aprendermos duas coisas. Primeira é aprender a negar a si mesmo. Segunda é tomar a cruz ou morrer para si. Esse é o caminho do evangelho, do cristão. Não é querer ganhar todas, não é querer sempre levar vantagem, é negar, é abrir mão. Isso é evangelho, e dá certo, dá certo. Semana passada eu estava jogando bola, eu estava no lance a 1 metro, Lércio, e a bola bateu aqui no braço, e eu falei: é pênalti. Aí esse meu amigo: não bateu, não bateu. Eu estava a 1 metro, eu vi, mas como ele falou não, eu abri mão. Marcos continuou jogando, não aconteceu nada. Negar, abrir mão, é bom. Todo discípulo aprende a negar a si mesmo, a morrer para si mesmo, a não ser egocêntrico. Sem a vida de cruz, não há como seguir o Senhor Jesus. Segue-me, disse o Senhor. É fascinante, é fascinante, é maravilhoso seguir o Senhor Jesus Cristo. Aquele que segue o Senhor tem esperança da vida eterna. Esses vão chegar à casa do Pai. Por isso, hoje, igreja, você tem que ter certeza que você está seguindo o Senhor. Quem? Levanta a mão. Tem plena certeza que está seguindo o Senhor, porque aprendeu a negar a si mesmo e a tomar a sua cruz. Está, de fato, ouvindo, seguindo o seu Senhor. Levanta a mão. Oh, é por isso que eu creio que essa igreja vai subir. João 10, 27, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu vejo nessa igreja irmãos amados que amam a palavra do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus sabe quem o segue, Jesus conhece as ovelhas. Oh, que coisa maravilhosa! O salvo é um crucificado e discípulo de Cristo que está seguindo o Senhor dia após dia. O Senhor Jesus e a cruz são a marca do cristianismo. Se o seu cristianismo não tem Cristo e a cruz, está errado.
Olha bem o que você está lendo, ouvindo, aprendendo. Se não tiver Cristo e a cruz, fique atento. Desde a eternidade passada, Zeca, nossa mente não chega. Até a eternidade futura nunca vai acabar. Deus é isso, sempre existiu. Mas Ele voltando lá para trás e lá indo lá para frente, nós vamos ver que a cruz é um fato celebrado e jamais esquecido. A cruz é falada antes da fundação do mundo. Apocalipse fala muito do Cordeiro, da cruz. Lá no céu nós ouviremos. Lá no céu a cruz não será anulada, não será esquecida, não será abandonada. Deus nunca desprezou a morte do seu filho. Deus nunca virou as costas para aquilo que o filho fez com tanto sacrifício. Vocês estão entendendo? Enquanto muitos estão virando as costas, esquecendo da preciosa cruz, Deus não faz isso. Deus jamais vai desconsiderar a cruz de Cristo. Não vamos permitir que os avanços tecnológicos dos nossos dias tomem a nossa mente, a nossa vida de tal maneira que a cruz fique de lado. Quando você acorda, renda-se ao Senhor, negue-se, tome a sua cruz, siga o Senhor. Não há nada precioso no seu dia a dia como a cruz. Não há nada tão precioso no cristianismo como a cruz do Senhor Jesus Cristo. Se não houvesse Jesus Cristo e este crucificado, eu creio, não existiria o cristianismo. A mensagem da cruz é verdadeira mensagem do Evangelho, porque ela trata da salvação do pecado e da morte. Qual você prefere, Bárbara? Dinheiro ou vida? Vida? Salvação ou bênção? Marcos, você prefere salvação ou bênção? Gente, o Evangelho de hoje, mas é deturpado, está dando ênfase às coisas daqui. O Evangelho é de lá. Tem esse discernimento. Eu não tenho dúvidas que o Senhor quer que nós estejamos com Ele, como foi falado num dos cultos passados agora. Mas sabe o que atrapalha o desejo do Senhor? É o pecado. O pecado que nos separa dele. O pecado é a razão da desgraça. Por isso Ele veio para tratar do pecado. O homem que não conhece a justificação pela fé está perdendo tempo nesse mundo. O homem que não foi justificado e nascido no Espírito não tem a comunhão e a plena convicção da salvação. Jesus veio para isso. Ele morreu para isso, para nos redimir, para nos salvar das nossas iniquidades. Diz Tito 2,14: Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele veio para isso. Quando você atenta para a cruz, você encontra as virtudes de Cristo. O que eu aprendi, Zeca, no seminário, com os livros, com os congressos, foi quase nada a respeito da cruz, do Cristo. Mas hoje, frequentando
o seminário da cruz, digamos assim, pela primeira vez em minha vida, estou aprendendo sobre Jesus Cristo de verdade. A cruz tem sido a minha sala de aula, e o próprio Senhor tem sido a matéria e o mestre. Ele tem se dado a mim, tem se dado a conhecer. A cruz tem me revelado Jesus Cristo de uma maneira que meus olhos ficam maravilhados. Todos nós precisamos olhar para a cruz para encontrar o irmão maior. Quando o crente recebe o chamado do mestre para segui-lo, muitos o deixam porque começa a sentir o caminho apertado, estreito da cruz. Mas muitos irmãos dessa igreja já estão andando por um tempo, e eu sei que vocês não vão desistir, porque vocês estão conhecendo mais o Senhor da cruz. Muitos querem a bênção neste mundo, melhorar a vida neste mundo, mas a cruz visa o mundo por vir. Jesus sempre viveu a cruz. Quando ele fala para nós tomarmos a nossa cruz, não fala de boca para fora. Ele próprio tomou, ele próprio viveu. Antes da cruz do Calvário, Jesus já era um crucificado. Ele renunciou à glória de ser com Deus, ele se humilhou, se esvaziou, ele viveu como crucificado por 33 anos. Você não vê, Zé, que Jesus falou: eu sou o filho de Deus, vocês me obedecem, tragam um banquete para mim, eu sou o príncipe. Você não vê Jesus assim? Porque ele foi um crucificado. Crucificado não fica exigindo para si, meus irmãos, tá? Ele abre mão, ele abre mão. Ele sempre viveu a cruz. Ele assumiu a forma de servo e foi fiel até a morte. A cruz esteve presente em todo o tempo em que ele trilhou a terra de Israel. Ele foi um homem crucificado. Aleluia! Ele morreu como um crucificado. Ele é um modelo para nós que o seguimos. Atente para isso, meus irmãos. Nós que somos uma igreja crucificada, nós que queremos seguir o Senhor, atente para a vida dele. Ele nos ensina, ele nos ensina. João capítulo 19, versículos 26 e 27. João 19, 26 e 27. Quero hoje compartilhar uma virtude da cruz, uma lição da cruz, que é o altruísmo. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A essa altura, Valtinho, Jesus estava nas últimas, sem força, sofrendo ao extremo, com sede, com dores, já quase não conseguindo fazer mais nada, próximo da morte. Foi nesta hora que Jesus pronunciou estas palavras, quase que as últimas. Aí eu fico maravilhado, Paulo Roberto, como um homem, no estado em que ele estava, de tamanho sofrimento, estava pensando nos outros.
muitos homens, até senhoras, na faixa dos 50, 60 anos, me procuram durante a semana, porque estão sofrendo. E na conversa eu vejo que eles estão se importando somente com eles. Jesus não foi assim. Ele se importou com os outros, mesmo estando em sofrimento. Qualquer um pensaria em si, mas Jesus foi altruísta. Como eu disse esses dias, nessa semana que se passou, eu recebi um áudio de uma pessoa que eu não conheço. Pastor, estou sofrendo tanto. Minha esposa, minha família, tudo é o contrário, está contra mim. Eu não sei nem o que fazer mais, tanto sofrimento. Aí eu falei umas palavras, ele não respondeu mais, porque não era o que ele esperava. Mas assim como esse homem, a maioria de nós somos assim. No sofrimento, nós pensamos somente em nós. Mas hoje Deus me revela que um crucificado pensa nos outros, mesmo estando ele em sofrimento. A cruz nos ensina a sermos altruístas. Os gregos têm um regime patriarcal. O Brasil está se tornando um regime matriarcal, o que não é bíblico. Isso está destruindo muitas mulheres. O número de feminicídio aumentou demais, por causa dessa falsa filosofia satânica invadindo o nosso Brasil. A Bíblia é clara que o marido é o cabeça da mulher. Devemos tomar cuidado com certas coisas que não se harmonizam com as Escrituras, não vão dar certo, nunca. E o regime patriarcal dos tempos de Jesus, o pai cuidava da sua família. A última vez que José foi mencionado na Bíblia foi quando Jesus tinha 12 anos. Os comentaristas bíblicos dizem que José morreu. E Jesus, como filho primogênito, mais velho, precisou trabalhar para sustentar sua família. Jesus foi um filho que assumiu sua família. Ele não foi um homem covarde que abandonou sua família. Próximo da morte, ele olhou para sua mãe, demonstrou tanto respeito, tanta consideração, tanto amor, e providenciou a ela o cuidado que ele não mais poderia dar. Jesus foi altruísta. E nessa ocasião, lá na cruz, Jesus olha para Maria e fala: mulher. Ele não fala mãe. No grego, mãe é néter. A palavra ali no original é mulher. E é uma palavra que traz muito respeito, honra. Jesus, na sua morte, estava honrando sua mãe. Duas vezes ele usou essa palavra mulher. Em João 2, quando houve o casamento, ele usou mulher, porque ali ele estava começando o ministério como um filho de Deus, não como filho da Maria. E a segunda vez foi aqui na cruz, porque ele estava deixando de ser a filha de Maria para ser o Deus Filho. A Bíblia, profundamente estudada, tem essas lógicas lindas demais.
que no nosso português muitas vezes passa batido. A Bíblia é perfeita nos seus mínimos detalhes. Nenhuma palavra está fora. Perfeito também é o Filho de Deus, totalmente altruísta na hora da morte. É isso que eu quero que a igreja entenda hoje. É isso que a cruz opera em nós, fazendo de nós homens e mulheres altruístas. E é assim que eu vejo cada vez mais, Claudinho, nesses últimos tempos aqui nesta igreja. Irmãos, amando os irmãozinhos, trazendo o melhor de casa para oferecer à igreja. Isso é altruísmo. É pensar no irmão, é levar para o irmão, é dar para o irmão. E eu tenho visto isso nesta igreja. Louvo a Deus, porque a cruz está fazendo desta igreja uma igreja altruísta. É lindo demais, é maravilhoso demais. Pensa no próximo. E cada vez tenho visto irmãos dessa igreja com atitude de salvar a sua pele, de buscar seus interesses arrogantemente. Pessoas que querem dar uma despertinho não são pessoas altruístas. Pessoas egocêntricas e soberbas precisam ser tratadas na cruz. É maravilhoso o que Deus faz pela ação da cruz. O crucificado está sempre abrindo mão de seus direitos para beneficiar o próximo. O crucificado não é um chupim, não é um peso morto, só fica às custas. O crucificado sabe dar de si para os outros. O crucificado não é barraqueiro e nem crítico. Pelo contrário, ele é manso e humilde de coração. Ele é generoso e bondoso, como o próprio Senhor foi. Quando eu fico vendo a atitude das pessoas, eu percebo se é a vida de Cristo ou se é a carne do irmão que está se manifestando. Quando é a carne do irmão, me dá muita tristeza no meu espírito. Mas quando é Cristo se manifestando no irmão, é uma alegria, uma paz muito grande. O maior ato de altruísmo que os homens poderão ver está na cruz. Ali na cruz, Jesus pensou em nós, não em si. A cruz é puro altruísmo. Amém? Amém. Estou pregando essa mensagem, mas estou vendo essa mensagem sendo vivida nesta igreja. Louvo a Deus. Obrigado, Jesus. Então que seja bom ânimo. Vamos prosseguir nesse caminho. Amém. Vamos ser mais ainda, com a manifestação do altruísmo de Jesus, mais altruístas, pensando mais no próximo do que em nós mesmos. Assim seja, para a glória de Deus. Deus te use como uma pessoa altruísta, para a glória dele. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Aleluia.